chamo Osmarina Viel, eu sou psicóloga clínica há mais de 30 anos. Ou melhor, sou não, né? Atuo como psicóloga clínica. E durante esse tempo eu já ajudei mais de 15 mil pessoas a vencer seus conflitos, suas dúvidas e abrir um novo horizonte. E isso me deixa, assim, muito honrada e feliz por ter ajudado, claro, né, 15 mil pessoas que passaram por mim. Mas eu tenho certeza que a partir delas outras pessoas também foram evoluindo. E isso que é a parte bonita do autoconhecimento. Tudo que a gente aprende é como a respiração, né? A gente aprende, inspira e depois, quando exala, leva esse conhecimento para os demais. Então, atuando como psicóloga clínica, fez eu pensar que seria muito bem-vindo um espaço, como se fosse um shopping, onde todos os profissionais da área de saúde poderiam trabalhar em conjunto. E em 2000 eu fundei a Saúde Integrada, que hoje é um cowork, tem consultórios individuais e compartilhados, totalmente voltado para a área de saúde. E em 2020, eu canalizei o Código Supra-Humano, que é essa proposta de expansão de consciência. E o que tem de interessante a saúde integrada, a consciência supra-humana e a Ayurveda? Todos eles trabalham com os 5 elementos. Quais são esses elementos? Terra, fogo, ar, água e éter. E a consciência supra-humana fala exatamente deste lugar do éter que se encontra aqui, um estado de consciência mais ampliado. Onde é que estão esses elementos no nosso corpo? Aqui, no pé da coluna, nós temos o elemento terra, que está bem na parte escritora. Depois, nos 4 dedos acima, nós temos o elemento água, que está onde está a parte nossa da sexualidade. Não é à toa que o útero da mulher está bem nessa região, né? É onde germina a semente. Então, um fala da materialização, que é a terra, e aqui o elemento água, onde germina a semente. E a semente, para ser germinada, precisa ser aquecida, não é? Então, o terceiro é o elemento fogo, que é onde está o nosso aparelho digestivo. E é aí que está toda a acidez, está todo o fogo, que dentro da medicina da Ayurveda chama de Agni. Fogo, o ácido, aquele que transmuta, aquele que transforma, né? Então, se nós temos dificuldade no aparelho digestivo, hoje a gente vai entender que deficiência nós temos. Na região do cardíaco, o elemento ar, e exatamente onde está o pulmão, que é essa parte do conhecimento, da transformação, né? Do se colocar no lugar do outro, porque está o tempo inteiro em movimento, não é isso? E na região do laríngeo, o éter, que é até onde a raça humana consegue medir os elementos. Não quer dizer que não haja outros, né? Dentro dessa tradição, falamos dos 5 elementos. Quando falamos do supra-humano, a consciência supra-humana, ela é exatamente isso, essa pirâmide, né? A pirâmide também tem 5 pontas, não é isso? Porque tem 4 na base e uma na ponta. Quando nós falamos da ponta, estamos falando do éter, aquele olhar de cima para baixo, não de baixo para cima, como a maioria enxerga, né? É do sutil para o denso, e não do denso para o sutil. Quando estamos muito aprisionados no mundo denso, que é o elemento terra, nós ficamos olhando para cima. Mas quando nós estamos identificados com o mundo da espiritualidade, temos a oportunidade de ver de baixo, aliás, de cima para baixo. E o supra-humano, ele explica isso sobre a formatação da pirâmide das 5 pontas. Então, ou seja, uma fala do elemento terra, onde falamos tudo sobre físico, né, tudo que é matéria, e o nosso corpo físico e tudo aquilo que a gente materializou, a outra sobre as relações de tudo que a gente já materializou, como que eu me relaciono, como eu me relaciono comigo mesmo, com os meus objetivos, como que eu já tenho materializado. O terceiro, né, que é a terceira ponta da pirâmide, são os meus pensamentos, que é o elemento ar, como é que eu lido com os meus pensamentos, com as minhas ideias, com os meus projetos, e como eu conservo energia, que é o elemento fogo. Porque sem o elemento fogo, eu não tenho magnetismo. Então, eu não tendo magnetismo, a possibilidade de materializar as coisas acaba ficando muito mais difícil. Porque é ele que faz essa transformação, ele que faz a amálgama das coisas. E aí, quando a gente vem para o meio, sobe
e chegamos no éter, que é o topo da pirâmide, ou seja, o portal para a gente conhecer essa parte mais divinizada que habita dentro de nós. Tudo isso é maravilhoso, não vou estender, porque o propósito do nosso encontro de hoje não é esse. O propósito do nosso encontro de hoje é ajudar você a encontrar os seus tesouros internos através da medicina ayurvédica. Então, o objetivo é ajudar você a aprimorar as percepções, suas percepções sobre você mesmo e como usar essas ferramentas a seu favor. Precisamos compreender como funciona, né, essas linguagens internas, né, esses elementos, porque eu tenho sim um corpo físico, eu tenho uma mente, eu tenho emoções e eu tenho energia. E o que eu faço com tudo isso, né? Tudo isso tem que estar sempre bem alinhado e ajustado e ver como que eles funcionam entre si para que eu atinja o objetivo. Mas vamos lá, então, eu vou ver se eu consigo aqui compartilhar a tela, que esse é o meu desafio, para a gente iniciar a nossa aula. Gratidão a Nicéia pelo convite, é um prazer estar aqui pela segunda vez, né? E eu espero estar à altura do que vocês estão buscando para que atingimos aí este nível de consciência mais expandida através dos conhecimentos, porque é maravilhoso saber que outros seres deixaram esses conhecimentos tão lindos, né, como a medicina chinesa, a indiana e tantas outras que hoje estamos desvendando tudo isso e trazendo para o nosso dia a dia. Então, vamos lá, vamos ver se eu compartilho aqui, vamos ver. Vamos lá, tomara que dê certo. Vamos ver se está tudo em ordem por aqui. Então, eu vou falar um pouquinho o que vai acontecer nessa aula. Aí, né, o que nós vamos ver? Então, os três biotipos, né? Quente, frio e lento. Aqui eu não estou usando as terminologias da indiana para ficar mais fácil para vocês. Mas só falando, né? Então, o quente, nós falamos que é pita, o frio vata e o lento é kapha. Ao longo da aula, vocês vão ouvir eu falar esses termos. Vamos falar das características física, emocional e mental de cada uma. Os alimentos mais indicados para cada um, as estações do ano, as cores e os ambientes. Então, vamos lá, começando aqui pelo corpo frio. Por que começa pelo corpo frio? Do laríngeo para baixo, certo? Opa, volta aqui. Então, tá, laríngeo, né, que é ar, e éter. Então, esses dois aqui que nós estamos falando agora. Remete ao espaço, ar, frio, ele é leve, seco, móvel e rápido. Então, é isso que define o elemento ar e éter. Atua em especial nas funções excretórias e nervosa. Vocês vão ver que tudo que está associado à excreção, a dificuldade de excreção ou a facilidade de excreção, está associado a este elemento, assim como todo o sistema nervoso. E não está citando aqui, mas nós vamos ver também, ao longo dos outros slides, as questões de articulações. Onde remete tudo isso? A respiração, batimento cardíaco, contração muscular, mobilidade celular, transmissão dos impulsos nervosos. Então, tudo que for movimento no corpo significa que está associado ao ar e ao éter. Então, isso é o que acontece no corpo, mas ainda não é uma característica de uma pessoa. Então, quando você tiver com qualquer problema de movimento, já sabe que está comprometido esses elementos dentro de você. Aqui sim nós vamos falar então da pessoa. Pessoas que têm essas características são magras, altas, peles e cabelos ressecados. Por que são assim? Porque não tem água, né? Vocês vão ver que tem ar e éter. E ar é seco, né? Tem água, mas não na proporção como o próprio elemento água, né? Sentem muito frio, possuem as extremidades frias, dificuldade em ganhar peso e massa muscular. Normalmente tem os braços mais alongados, os dedos mais alongados, aqui mais alongado. São pessoas mais compridas, como eu brinco. Perdem facilmente a vitalidade.
Porque como o ar e o éter, ele está o tempo inteiro em movimento, então não tem, é como se não tivesse nada para repousar, né? Então a vitalidade dessa pessoa também ela é mais comprometida. Precisam de mais tempo para repouso. Então tem pessoas que podem dizer assim, você é preguiçosa ou preguiçoso, e às vezes não. São pessoas com essa característica. Língua levemente rosada e longa. A minha, por exemplo, tem esse aspecto. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Tá vendo? Ela é mais pontuda. Eu tenho um pouco deste elemento éter e ar e o elemento fogo e água. Os dois estão meio que equivalente, que a gente chama de tridosha e bidosha. O meu é bi, que tem só os dois, um está bem pertinho do outro. O que eles falam, que o éter, quem tem o elemento ar, né, como predominância, ele descompensa mais rápido do que os outros elementos. As características comportamentais de uma pessoa dessa, né? Caminham e falam rapidamente, estão sempre se mexendo, olhos inquietos, por natureza são agitadas, criativas e intuitivas. Então, essas são as características. Você se identificou com elas? Tem a ver com você ou não? Deixa eu só ver se eu não passei duas aqui. Não. Os desequilíbrios que ocorrem, né? Ó, no período seco e frio, é onde mais tem desequilíbrio para quem tem essa predisposição. Então, excesso de secura no geral, a pele fica muito ressecada, cabelo, sabe aquela parte elétrica do cabelo? Ele fica bem mais acentuado do que nas demais pessoas. Sente muito frio, tem perda de peso rapidamente, muitos gases, prisão de ventre, intestino preso, dores articulares, lembra que eu falei? Porque falta líquido, né? Não tem, e gordura. Então, por isso que acontece isso. Pele opaca, língua esbranquiçada e rachada. A língua da pessoa fica todinha rachada, ou seja, está faltando líquido. Por isso que as pessoas com essa característica precisam ingerir muito líquido, e de preferência não frio, líquidos ou natural ou aquecido. Quando está em desequilíbrio, a língua também fica trêmula, além de esbranquiçada, fica bem, bem branca. Por que que acontece isso? Tem pouco elemento fogo no aparelho digestivo. Então, nós temos que acender esse fogo, né? E por isso que aí os alimentos é que vão fazer isso. Na parte emocional, a ansiedade, medo, síndrome do pânico, insônia, sonhos de levitação, tudo isso está associado ao desequilíbrio. As paranoias, pensamentos obsessores e perseguições. Então, quando eu recebo um paciente, eu já sei, se ele tiver esses sintomas, que o que está em desequilíbrio é este elemento. Ele pode ser uma pessoa do corpo quente com esses desequilíbrios? Pode. Ele pode ser uma pessoa do elemento terra com esses desequilíbrios? Sim. É mais difícil, mas não quer dizer que não tem, ok? Principalmente do elemento terra. O elemento fogo ainda é volátil, né? Mas o elemento terra não. Vamos falar então dos alimentos, ambientes e cores. Os alimentos, né, que equilibram a pessoa que tem elemento ar. Sabores ácidos, doces, picantes e salgados. Por que isso? Porque esses sabores, eles têm menos ar e éter. Por isso que eles equilibram. Os doces, né, o salgado, por exemplo, ele retém mais líquido, então vai fazer com que a pessoa fique mais pesada. O doce tem mais elemento terra, então mantém a pessoa num estado de mais equilíbrio. Tudo que gera peso é bem-vindo. Com relação aos alimentos, raízes, grãos, óleos, castanhas, tem uma qualidade pesada que equilibra a leveza do vata. Os óleos mais aconselhados são o gergelim e ghee, mas outros óleos também são bem-vindos, né? O azeite. O que que é o ghee? O ghee é a manteiga clareada. O que que é isso? Eles aquecem a manteiga, é muito fácil de fazer. Se em algum momento você quiser fazer, basta você olhar lá no YouTube, tem várias informações sobre isso. Inclusive no YouTube, eu deixo vários vídeos, tem uma playlist
Estou falando meio enroscado, né? Por causa da voz, mas ok, vamos lá. Tem uma playlist que fala mais detalhado sobre toda essa aula que eu estou dando aqui, com mais informações, inclusive sobre os alimentos, tá? Se vocês quiserem acessar, é só colocar os Marina Viel com Y, que vocês vão me achar lá. O ghee, então, ele é assim, você aquece, você pega a manteiga, você aquece ela numa panela, e à medida que ela vai sendo aquecida, vai tirando os resíduos que sobram, vai vindo para cima, você pega uma espumadeira, vai tirando, até ele ficar um creme, uma água grossa, líquida, né? Acho que eu falei, bom, enfim, fica uma cor dourada, como se fosse um óleo quente, bem assim cristalino. Essa hora é a hora que está no ponto. Aí você pode deixar fora da geladeira e consumir quando você quiser para fazer qualquer tipo de alimento. Então, esse é o famoso ghee, manteiga clareada. Os alimentos cozidos, né? Muito bem-vindo, por quê? Porque tem menos ácido no estômago, então é bem-vindo que os alimentos não sejam de difícil digestão. Chá de gengibre, canela, cravo é bem-vindo. E as pessoas devem comer várias vezes ao dia, porque como tem pouco acne, pouco fogo, né, acidez do estômago, é bem-vindo que os alimentos sejam ingeridos em poucas quantidades e mais vezes. Evite de tomar líquido junto com o alimento. Se for, você não consegue, então tome chá, que é bem-vindo, né? Você pode fazer um desses chás. Chá verde também é bem-vindo. Só que o chá verde em excesso, no caso do Vata, não é tão bem-vindo, porque ele estimula. E tudo que estimula a mente já é estimulada, né? Os álcools, cigarro, café, vai estimular mais ainda. Então, pode desequilibrar a pessoa de elemento ar. Os sabores que desequilibram, amargo, adstringente, como o almeirão, o feijão. Tudo que amarra na boca é adstringente, então não é bem-vindo. Todos aqueles alimentos que geram gases não é bem-vindo, porque por natureza o elemento ar já gera problemas na questão do intestino. Perguntas, gente. Vocês podem fazer assim. Vou deixar o número do WhatsApp lá no final, vai anotando as perguntas e vocês podem me mandar e vai ser um prazer responder, ok? Ambientes, contato com a natureza, música suave, locais com poucas pessoas e são mais produtivos em ambientes de trabalho com pouco estímulo. Por quê? Como é elemento ar, qualquer estímulo tira a atenção dessa pessoa. Então, é ideal que ela trabalhe em locais onde não tenha tantas pessoas conversando, músicas altas, sons, porque vai tirar ela do foco. São pessoas que precisam realmente ficar quietinha para conseguir manter o foco. Se ela ficar em ambiente assim, ela perde energia facilmente. E aí é onde ela começa a ficar apática. As cores, né? Cores que são bem-vindas, cores quentes, vermelho, laranja, tons bem fortes e vibrantes, que vai ajudar a dar essa base, né? As cores também parece que tem peso, não é isso? Então, o preto, o marrom, apesar da Ayurveda não sugerir que use preto e marrom, mas se for usar, no caso do Vata, não é ruim. As habilidades, são pessoas muito boas para habilidades artísticas, futuristas, poesia, músicas e conhecimentos extrafísicos, porque ela tem uma visão mais ampliada de coisas que ainda nem veio para a matéria, são muito intuitivas. Então, se você tem essas características, vai anotando aí que possivelmente você é um vata, como é dito para esse dosha. Vamos agora para o próximo, que é o corpo quente. O corpo quente ele já é bem diferente, olha. Ele é leve, oleoso, suave, líquido, móvel e penetrante. A digestão de alimentos, metabolismo celular. Isso aqui é o que acontece com o corpo. Então, ele que vai ajudar na digestão dos alimentos, no metabolismo das células, na cognição, processamento de experiências e emoções, manutenção da temperatura corporal e tem uma excelente vitalidade. São aquelas pessoas que chegam chegando, né? Elas têm um brilho por natureza.
No caso do Vata, que é o corpo frio, ele encanta pelas ideias, né? E aqui não, ele encanta pela forma de ser, pelo comportamento, pelo estilo. São pessoas muito estilosas. Então, as características físicas: possuem pele macia, cabelos e olhos brilhantes, corpo mediano, fome intensa. São verdadeiros comilões. Como gostam de comer? Porque tem bastante ácido no estômago. O Agni, como eles chamam, o fogo, é mais intenso, diferente de quem tem o corpo frio. A língua é rosada, levemente pontuda, ela é menor, né? Ela é mediana. Características comportamentais: fala bem articulada, intelecto aguçado, empreendedor, atração por desafios, agilidade, facilidade com liderança, excelente capacidade de persuasão. A característica de liderança é nata, e assim, é aquele que inova, né? Aquele que transforma. Se ele chegar numa empresa, se tiver um gestor com essa característica, ele chega fazendo transformações, muito inovador, né? Então é sempre bom ter uma pessoa com essa característica numa equipe, num trabalho, porque ela vai vir e vai fazer a diferença. E na casa também, né? É ideal que tenha. Segundo as teorias, né, dentro da psicologia, fala que sempre aparece dentro de um ambiente familiar seres com esses três tipos, né, biotipos. E isso faz com que possamos aprender um com os outros. Quando a gente fala do desequilíbrio desse biotipo, quando que ele desequilibra? Em períodos quentes e úmidos. Como eu disse, o corpo frio é na época fria e seca. Aqui, quente e úmida. No aspecto físico, os desequilíbrios que a gente vai notar, né? Oleosidade na pele e no cabelo, respiração ofegante, alergias, diarreias, vermelhidão na pele, transpiração excessiva e mal cheirosa, azia, gastrite, úlcera, febre. Língua vermelha com pontos escuros. Atenção aos calores internos, porque o que que acontece? O calor externo vai intensificar mais os calores internos. Para quem tem essa característica, esse período que a gente está vivendo agora, que é um frio mais prolongado, está sendo excelente, né? Porque não sente todo esse mal-estar. Na parte emocional, irritabilidade, dificuldade de ouvir, inquietação, mau humor, falta de concentração, rigidez nas palavras e ações. Exigente consigo mesmo. Então, são pessoas muito austeras, muito ali, porque elas são muito assim, pão, pão, queijo, queijo. Não tem essa coisa de falar assim, ah, vou ver depois, quem sabe? Não tem isso na característica de uma pessoa com esse biotipo. Meu marido é assim, viu, gente? Quando nós vamos viajar, se ele se descompensa, ele fica exatamente assim. Ele é, como eu brinco, ele é um pita por natureza. E aí tem que estar sempre prestando atenção nos alimentos, para ajudar a equilibrar. Por isso que é bom a gente saber, né? Porque de outra forma, ele diz assim, ah, você é um desequilibrado, né? Não, desequilibra quando está em ambientes inapropriados. Se está em ambientes propícios, se mantém em equilíbrio e são pessoas maravilhosas. Alimentos, ambientes e cores, né? Os alimentos bem-vindos, sabores doce, amargo e adstringente. Dá preferência a alimentos crus, frios e secos, frutas doces, legumes frescos, grãos e líquidos frios. Os chás que são bem-vindos, de hortelã, erva doce e camomila. Tudo que refresca. Então, sempre que você lembrar disso, o corpo está quente, tem que refrescar e não esquentar. Por isso que os sabores doces, ele tem mais elemento terra, o amargo e o adstringente, ele tem mais elemento ar. Então, o que que vai acontecer? Ele vai ajudar a manter a pessoa em equilíbrio. O elemento fogo tem água, não tem? Então ele não precisa tanto de tantos líquidos assim como o elemento ar, que não tem. Ele precisa, na verdade, de coisas mais refrescantes para que ele se mantenha em equilíbrio. E olha o que desequilibra, né? Sabores azedos, salgados e picantes.
Então, se a pessoa comer coisas muito picantes, a tendência é sofrer com esse dano. O que que é importante aqui observar, né? Eu me lembro de ter uma pessoa que eu acompanhava, que ele usava só preto, fumava, bebia e vivia na rua o dia todo. Se olhava para ele, os olhos aqui era todo vermelho, a língua cheia de pontos pretos, vermelha, como se tivesse descascada. E uma pele muito esquisita, porque ele vivia com alergia. Claro, tudo era inapropriado ao dosha dele, ao biotipo dele. E à medida que ele foi entendendo isso, ele foi mudando algumas rotinas, equilibrou. Então, ele já não virava mais aquele bicho como a esposa reclamava, que ele brigava o tempo todo, estava sempre de mau humor. Claro, ele tinha, além do calor externo, ele provocava ainda usando excesso de café, bebida alcoólica, cigarro, que vai, tudo isso vai estimular fazer com que esse biotipo se desequilibre. Então, vamos lá. Os ambientes frescos, contato com a natureza, água, boa ventilação. Inclusive, aqui na Saúde Integrada, quando eu fundei, né, esse espaço, eu fundei pensando em tudo isso. E os 5 elementos, eles estão aqui. E quando a gente observa, né, que você entra aqui, você sente um ambiente equilibrado. Então, tem muita planta, tem muita água, luz do sol, ventilação, não ventilação forçada, mas ventilação natural. Então, o ambiente fica muito bem equilibrado. Se o ambiente fica assim, imagina em nós, se também, sabendo disso, cuidando dessa parte, o quanto fica bom, né? Raramente a gente se desequilibra, raramente vamos entrar em doenças mais sérias. Por quê? Já entendemos como que nós funcionamos. Cores claras e frias, como verde água, azul céu, sempre pensando nisso. Tudo que é o oposto do quente é o que você vai trazer para você. Sobre os alimentos, eu não estou falando muito deles aqui, mas lá no YouTube, se você quiser, entra lá, que vai ter a listinha dos alimentos que são adequados para cada ducha, ok? Habilidades, né? Liderança, é um líder nato, gosta de desafios, então novos projetos, porque é um inovador, tem fácil adaptação às situações novas. Não tem tanta dificuldade como o elemento terra tem de se adaptar a coisas novas. E o elemento ar, de boa, convive com todas as situações, porque não tem mesmo essa questão de criar raízes. Opa, perdão, fui longe demais. O que foi que eu fiz aqui? Vamos voltar? Desculpa, gente. Eu e a tecnologia ainda sofremos um pouco. Vamos lá, que eu estava falando, falei da estrutura física. Estamos no outro. É aqui que eu parei, né? Isso. Que eu estava falando da liderança. Ok, então agora sim nós vamos para o corpo lento. A característica principal do corpo lento, para vocês memorizarem, é lembrar que ele reproduz tecido. Então, para ficar fácil de entender essas 3 estruturas, vamos pensar assim: no período da criança, é elemento terra que atua, é o que mais predomina. No período jovem, é o elemento fogo que mais predomina, porque estamos em ação, né? O tempo inteiro se movimentando, fazendo transformações na nossa vida. E nos idosos, é o elemento ar e éter. Pode ver que o corpo fica mais frio, fica mais rígido, né? Dores articulares, que faz parte desse estado de ser. Nas estações do ano, né? Onde é que a gente encontra isso? Época de frio, outono e inverno, nós vamos falar de vata, que é elemento ar, e éter. Na época de verão, vamos falar de elemento fogo e água, porque fica aquele vapor quente, não é isso? Ele é úmido e quente. E na época de primavera, que é aquele lugar onde fica úmido e frio, é o elemento terra e água. Então, os dois têm água. Terra tem água e o fogo tem água. Mas ambos, a água é diferente. Uma água é aquecida, a outra, a água é fria. Um outro exemplo também que fica fácil para a gente memorizar esses 3 estados de ser é quando a gente pensa numa casa, né?
O corpulento é aquele que é a base da casa. Ele sempre vai ser a base. O outro são as paredes, elemento fogo, e o telhado, elemento ar. Então, já imaginou 3 pessoas numa empresa e cada uma falando deste olhar? Um está falando do primeiro chakra, vendo a matéria, entendendo a base. O outro está falando da estrutura das paredes, né? Como é que faz as transformações. E o outro está falando do telhado, né? Já está no fim do projeto. E aí que fica interessante, e quando a gente vai absorvendo esses conhecimentos, o que fica bonito é que nós vamos desenvolvendo mais humildade e não competitividade, porque não estou por que competir, cada um tem habilidades. Então, se unirmos as nossas habilidades, é que tem aí a grande diferença, né? O grande poder de transformação. Então, falando do corpo lento, o elemento terra e água, ele é frio, pesado, oleoso, suave, sólido, denso e viscoso. Essa é a base estruturante de qualquer organismo. Como eu disse, é o alicerce da casa. Representa a proteção, reprodução e hidratação celular, além de lubrificar as articulações. Ou seja, pessoas com essas características dificilmente vai ter problema de reumatismo, problemas articulares. Da estrutura física. A estrutura física e óssea, elas são avantajadas. Como é que a gente percebe isso? Por aqui, ó, e nos tornozelos também. São pessoas que têm isso aqui bem largo, né? Bem grosso, ou seja, largo aqui, ó. Enquanto que o elemento ar é comprido e o elemento fogo é mais redondo, posto, ele tem a arcada aqui mais aberta, assim, né? Tanto é que a língua, ela é maior também, ela é mais redonda e mais espessa. Possui boa resistência física, aliás, eu diria boa não, excelente. São pessoas que dificilmente adoecem. Pele fria, oleosa e pálida. Por que que é oleosa? Porque como é lento o processo de quase não tem fogo, então por isso que essas pessoas elas precisam cuidar muito da questão do quanto ingere de gordura, porque por natureza ela já tem bastante gordura no corpo. É pálida e cabelos crespos e grossos, olhos escuros, língua larga e levemente rosada. Características comportamentais, sentimentos de amor, aliás, são pessoas extremamente amorosas e calorosas. Excelentes ouvintes elas são. Então, sentimentos de amor e compaixão define a pessoa com o elemento terra. Vivem sem pressa e possuem uma memória sem igual. Gente, tudo que você perguntar por uma pessoa de elemento terra, ela lembra. Lembra em detalhe, é incrível. Agora, imagina um elemento ar que não lembra de nada, tem uma facilidade danada para aprender, mas esquece fácil. Neste caso aqui, ele aprende com mais lentidão, mas o que aprendeu também não esquece. São pacientes, tolerantes e apaziguadores. Ah, e sabe o que me lembra? Aquelas vovós que quando você chega com um problema, ela fala assim, calma, tudo vai dar certo, aí com aquelas mamas grandes assim, bem, abraça, colhe, né? Isso é muito do Kapha, que é o elemento terra. Ou aqueles homens com os ombros largos, né, que as mulheres gostam, porque dá aquele abraço gostoso, né? Que afaga, porque são ouvintes, tudo que pede vai lá, faz com carinho, muito bem feitos, ótimos cozinheiros, né? Então, quem é que não gosta, né, disso tudo no nosso dia a dia? Agora, se você quiser velocidade, esquece, não tem, né? Porque eles não têm essa característica. O tempo para eles não é uma coisa que eles medem. Então, na parte física, excesso de umidade, quando está em desequilíbrio, né? Como eu disse, períodos frios e úmidos tende a desequilibrar, porque a pessoa já é fria e úmida. Vem mais, então desequilibra. São pessoas que precisam fazer muita atividade física, viu? De preferência aeróbico, porque tem que estar o tempo inteiro estimulando essa lentidão no metabolismo. Então, falando aí do desequilíbrio, excesso de oleosidade na pele, cabelo, problemas pulmonares, gripes frequentes, congestão nasal, alergias respiratórias, edemas, retenção de líquido, excesso de peso,
Tumores e sonolência, digestão lenta, tem pouco fogo, como eu disse, pouca acidez. Por isso que tem que promover essa acidez no aparelho digestivo para ajudar a se manter em equilíbrio. Língua com excesso de muco, sabe? Fica aquela gosma em cima da língua, fica esbranquiçada e fica viscosa, parece que a saliva fica pegajosa, assim, ó. Quando isso está acontecendo, significa que está em desequilíbrio. Esse desequilíbrio só acontece quem tem essa predisposição? Não. Em qualquer outro pode acontecer. É que neste caso aqui ocorre com mais facilidade. Mas tudo que tiver pus, que tiver catarro, essas coisas, a gente já sabe que é uma disfunção de CAFA, tá? As células estão produzindo mais tecido. E aí, por isso que acontece isso. Então, no aparelho digestivo também vai ocorrer isso. A quantidade de AMA, que eles chamam que é de toxina, de muco, em pessoas que têm essa característica, vai ser maior. Então, é natural que quando mostram a língua está toda cheia de excesso de muco. Na parte emocional, letargia, inércia, sono profundo, apatia, depressão, preguiça, avareza e procrastinação. Então, quando você vê uma pessoa nessa condição, pode ter certeza que ela está em desequilíbrio no elemento terra. E aí, vamos dar alimentos mais amargos, picantes e adstringentes para essa pessoa, que aí vai ajudar, né, a tirar ela deste quadro. Os alimentos cozidos e secos. Por que cozidos? Porque tem pouco ácido, então se comer alimentos crus vai demorar um pouco mais a digestão. E por que seco? Ela já tem excesso de água, gente. Então, pode ver que não tem lá ó, o sabor salgado, porque o salgado, ele retém água. Então, nesse caso, ele não é bem-vindo, vai desequilibrar. As folhas e vegetais picantes e amargos, frutas secas, como tâmara, damasco. Então, todos os tipos de frutas secas é bem-vindo. As sementes, desde que sementes, por exemplo, de amêndoa, a, a outra lá que agora deu branco. Mas as que têm mais gordura, ideal é que tome cuidado, porque como não digere tantas gorduras, vai aumentar o peso. Então, tudo que tiver gordura, cuide de pôr o mínimo possível, mas o mínimo mesmo, gente. Seja o azeite que você vai usar, tudo o mínimo, porque o corpo ele já retém muito isso tudo. Os chás, canela, gengibre, chá verde e cavalinha. Todos os chás digestivos, eles são bem-vindos. No caso aqui, até o café não é ruim, desde que não seja em excesso. Por quê? Nesse caso aqui, vinho pode tomar, né? Não tem problema se acelerar um pouco mais, porque essa pessoa precisa disso. O que desequilibra? Sabores azedo, doce e salgado. Por que o azedo? O azedo, ele vai promover um desconforto na pessoa que não é bem-vindo. O doce tem muito elemento terra e o salgado tem muita água. E o azedo, além do elemento do fogo, ele também tem o elemento ar, por isso que não é bem-vindo. Tudo que tem elemento, aliás, desculpa, que tenha elemento terra não é bem-vindo. Os ambientes aquecidos e texturas acolhedoras, porque ele gosta muito da sensação. São pessoas que, inclusive, gostam muito de falar com o outro e tocando, porque a percepção dele está mais voltada para a matéria, gosta de perceber, sentir textura das coisas. Então, esse é um dos perfis de quem tem esse doxo. As cores vibrantes, amarelo, laranja, vermelho. O interessante é que o pessoal que tem essa característica gosta de usar marrom, mostarda, e são cores que não são bem-vindas para eles. Tem que usar cores que dão movimento, que dá vida, que dá brilho, né? Porque senão vão tender a ficar mais apáticos. Habilidades, né? Trabalhos manuais, exatas, pesquisa, tudo que exige paciência e foco, conta com essas pessoas porque elas são maravilhosas nesse aspecto. Ok? Como eu disse, se tiver dúvidas, pode me perguntar, vai ser um prazer responder para vocês as dúvidas.
Aqui eu deixei um pouquinho sobre a característica de cada um, para você ver se você, em qual você se identifica mais. Então, como eu sei se eu tenho corpo frio? Escuto rapidamente, aliás, executo rapidamente as atividades, não sou bom em memorizar as coisas e depois lembrá-las mais tarde. Sou animado e vivo por natureza. São pessoas realmente muito vivazes, né? Está sempre em movimento. Magro, não engordo com facilidade, sempre aprendi coisas novas com facilidade. Meu andar característico é leve e rápido. Costumo ter dificuldade em tomar decisões. A turma dos indecisos, né? Corpo quente. Eu me considero uma pessoa muito eficiente. Costumo ser extravagante, preciso. Aliás, desculpa. Costumo ser extremamente preciso e organizado nas minhas atividades. Tenho uma mente dedicada e resoluta e sou enérgico. Fico facilmente fadigado no calor, transpiro com facilidade. Tenho facilidade em me adaptar em situações novas. Tenho muito apetite. Isso com certeza tem, né? E são pessoas assim muito, como eu disse, muito elegantes, muito sofisticadas, gostam de coisas sofisticadas, inclusive. Corpo lento. Gosto de fazer as coisas de forma lenta e bem feita. Engordo com mais facilidade e emagreço mais devagar. Minha disposição é serena e tranquila. Não fico agitado com facilidade. Sou capaz de pular refeições sem nenhum mal-estar significativo. Gosto de ajudar as pessoas. Tenho ótima memória. Esse é o perigo aqui quando fala dessa questão das refeições, né, que pula. Neste caso aqui, para esses, é até bem-vindo, viu? Aliás, o jejum é excelente. Já no caso do elemento ar, se ficar sem comer, é um problema sério, porque ele tem que ficar estimulando o tempo todo mais energia no corpo e mais peso no corpo. No caso deles aqui, não. Então, o jejum é muito bem-vindo e muita atividade física. Eu brinco que o pessoal que tem corpo lento deve comer bastante alface com gelo para não engordar e não se desequilibrar. Mas são pessoas maravilhosas de ter por perto. Agora eu deixo aqui as dicas, que são dicas supra-humana, independente do dosha que você é, né? Se tem um ou outro, o importante é que você olhe para essas características com carinho. Então, anote aí no teu caderno, ó, 5 dicas importantes. Ser observador. Este lugar do observador, até o pessoal vem aqui na saúde integrada e eles perguntam para mim se eu sou budista. Eu falo, não, não sou, porque tem Buda, que é para mim mesmo, tem uma ó, nesse consultório aqui, que aliás é um consultório de psicologia onde eu estou. Tem outros que é de área médica ou de estética. Na verdade, porque a consciência búdica, ela fala deste lugar do silêncio interno e do bom observador. Porque quando você observa, é mais fácil você tomar decisões mais assertivas. E observa tanto interno quanto externo. Porque se eu estiver diante de uma situação que está gerando desconforto dentro de mim, é melhor eu prestar mais atenção antes de tomar uma decisão, né? E esse silêncio interno vai dizendo para a gente qual é o momento adequado. Ó, se eu sei que eu estou no momento de silêncio interno, que nem agora, estou falando com você, estou em movimento, fazendo várias coisas, mas internamente eu estou em paz, existe esse silêncio interno. Se eu fechar os olhos aqui, eu entro neste lugar, é a minha morada. E a partir dessa minha morada, eu consigo observar o meu eu e que tudo que está à minha volta. Isso faz com que a gente fique cada vez mais neste lugar, né, nessa morada interna que eu chamo de supra-humano. Buscar o autoconhecimento sempre, gente, sempre. Eu sei que vocês que já estão aqui assistindo a minha aula já faz isso, porque é da área de humanas, né, da área de saúde, mas isso a gente não pode perder de vista. A vida inteira tem descobertas para fazer internamente, e cada momento somos convidados a ir por caminhos diferentes. Por isso não deve manter aquela coisa que não cabreça, falar, não, eu só sigo isso. Não, vamos buscar infinitas coisas e achar aquilo que para aquele momento é pertinente. Isso é autoconhecimento. Respeitar os limites. Tem muita gente entrando em depressão profunda ou
e estresse profundo, né? Através da síndrome do pânico, porque não respeita os limites, né? Ultrapassa eles. E ultrapassa por quê? Porque não é um bom observador. Porque se fosse um bom observador, provavelmente não ultrapassaria os limites. E reconhecer as linguagens internas. É preciso a gente reconhecer, né? Quem são essas linguagens? É isso que eu estava falando agora. O mundo da matéria, meu corpo físico, meu corpo emocional, meu corpo mental, meu corpo energético e a minha essência, que é a minha alma, que é o lugar do éter. Outro ponto importantíssimo: mantenha-se sempre dentro dessas três situações: organização, simplicidade e ética. Não adianta nada eu querer trazer coisas para a minha vida se eu não tenho a minha vida organizada, em todos os aspectos. O que eu mais escuto é as pessoas falarem assim: esqueci, ou então, puxa vida, era para eu ter feito e eu não fiz. Nossa, aquilo deveria estar ali, mas não está, né? E tudo isso gera o quê? Insegurança. Então, é ideal que a gente tenha uma vida organizada, que a hora que você fala assim, preciso de tal coisa, sei exatamente onde está. Se agora eu falar assim, preciso do documento da saúde integrada, eu sei exatamente em qual lugar ela está e em qual pasta, a cor da pasta. Por quê? Porque tem organização. Se você perguntar para mim, quanto você gastou em 2012 com roupa? Eu vou olhar na planilha e eu sei. Isso é organização. Então, as pessoas se perdem muito na parte financeira, se perdem muito no tempo, como usa esse tempo, né? Gasta em outros lugares. E se a gente não tiver organização, a gente não tem conservação de energia. E a simplicidade, quanto mais simples for a nossa vida, nossas ideias, melhor. A gente poupa energia. Porque o propósito do super-humano é poupar energia para a gente expandir consciência. Grave bem isso, poupar energia para expandir consciência. E ética. Ética é uma métrica maravilhosa, porque ela parte do bom senso, né? Não vou fazer nada que possa gerar coisas ruins para mim ou para o outro, ok? Aqui estão as minhas mídias. Como eu disse, se você quiser saber um pouco mais sobre essa aula, tem lá a playlist com vários vídeos comentando sobre isso, comentando também sobre os chakras, meditações, várias meditações que eu deixo lá. No Instagram, todos os dias tem um vídeo de dicas para vocês, um trabalho maravilhoso que está sendo feito. E assim, querem perguntar alguma coisa? Anota aí de novo o meu telefone, se ainda não anotou. 11 99915 5107. Vou repetir. 11 99915 5107. Gratidão por vocês terem ficado aqui comigo até este momento. Gratidão pelo convite de dar essa aula. Espero que tenha contribuído um pouquinho mais aí com conhecimentos de vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês e que a lucidez, gente, seja a sua mestria. Abra cada vez mais para a sua lucidez, que você vai ver como a sua vida fica melhor. Um grande beijo.